Ô, como que você entrou nesse mundo do fisiculturismo, do fitness? Conta pra nós essa entrada nesse mundo e como começou a sua vida nisso. Sim, eu frequento academia tem muitos anos, né, tem mais ou menos 17 anos que eu treino, Nossa, né. E eu acredito que o fisiculturismo, ele não foi nada forçado, ele aconteceu, foi não natural. foi natural, nunca foi algo que eu tinha como sonho: "Ah, eu quero sonho em competir". Não, eu era muito magra e eu simplesmente queria ter umas pernas mais grossas. Deu certo? Conseguiu. Deu certo. E aí eu comecei a treinar muito novinha, eu fui recepcionista de uma academia lá no Rio Grande do Sul, e aí nessa época eu comecei a treinar já, né, como eu trabalhava lá na Aham. recepção, eu comecei a treinar. E aí, eu já tinha hábitos um pouco mais saudáveis, eu costumo falar que eu nasci para ser saudável, Olha que porque eu sou filha de gaúcho, a minha família come muito, muito bem, muita carne, gaúcho, churrasco. né, Eu morei aquele 2 jeito. anos lá, eu sei o que você tá falando. É, e é maravilhosa a comida, Nossa né. senhora, não Então, assim, parecia que, os meus hábitos não eram tão parecidos com o da minha família. Então, assim, eu lembro que eu não tinha nenhum tipo de informação sobre dieta e eu queria comer saudável. Então, às vezes, eu comia só salada de tomate. Tipo assim, pra você ver, eu não tinha informação nenhuma, mas eu já queria ter hábitos saudáveis. Então, foi acontecendo aos poucos. Aí, depois eu saí lá do Rio Grande do Sul, fui morar em Santa Catarina com a minha família. Lá já era um pouquinho mais desenrolado o fitness, né. E eu ainda era bastante magrinha, né. E lá no Rio Grande do Sul, no interior, ainda não tinha mulher não fortona. É é igual interior, não não, é que mas não é nem igual São Paulo que são hoje já tem, hoje mas tem. antigamente não Não. era Não, tanto, né, igual imagina se eu pra eu é, ir na academia, eu tinha que pegar um ônibus no é, meu bairro, é. um ônibus urbano de cidade e ir Andar, bairros e bairros pra ir na academia. Hoje em dia tem uma academia por aí esquina. desanima, né. Já aí tem que estar focado, viu, porque eu vou falar. E Desse aí jeito. eu fui pra Santa Catarina, lá já era mais desenvolvido, aí eu fui morar num prédio e tinha 2 meninas que moravam nesse prédio, eu acho até que elas eram da correria. Aham. Entendeu? E elas eram muito sarada, e eu falei: "Caramba, eu quero ficar igual essas Que mulher". que elas fazem, eu Não sei quero o que, fazer não igual. quero saber o que elas fazem não da vida delas, mas que eu quero ficar com esse. Aí eu comecei Olha que a conversar legal. com elas, daí eu ia pra academia, comecei a ter mais conhecimento. Aí quando eu vim morar em Ribeirão, eu já tinha hábitos de atleta há 10 anos. Mas aí você já malhava já há um Já tempo. já há muito tempo. Eu já tinha hábitos de atleta há 10 anos, já pesava minha comida, já treinava, já vivia o estilo bodybuilder lifestyle, mas eu não competia. Aí os treinadores daqui começaram: vem o trital e tal e tal", aí eu fui. Aí fui no primeiro e nunca mais Aí parei. foi picada pelo bichinho Fui. do E fit. eu profissionalizei muito rápido, porque Foi. como eu já era uma atleta sem competir, ao momento que eu competi, em 1 ano eu já ganhei o Procard, Olha que legal. na Itália. Então foi quando eu botei o pé no palco, foi muito rápido a Você minha falou: "É isso que eu preciso profissionalização. fazer". É, foi E aqui assim. você também é apresentadora do Grupo Tati de Ribeirão. Sim, eu tô no Grupo Tati já tem uns 3 anos. Antes eu era da TV Clube. Eu comecei na televisão aqui em Ribeirão Preto com o Orlando Pessotti. Orlando, um beijo. O Orlando é um grande apresentador aqui de Ribeirão e hoje ele tá no Cidade Alerta, lá em Campinas. Sim. Merecidamente, tá super famoso lá. E o Orlando foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade. Ele via meu Instagram, ele via que eu tinha uma dicção boa, que eu falava muito bem na internet. Ele falou: não, essa menina é televisão. Olha que Aí legal. ele marcou com uma reunião comigo ainda, eu lembro até hoje, lá no Kauai. Ele e a esposa dele. Eu fui lá, ele disse: eu vou te dar um quadro dentro do meu programa. O Olha. programa do Orlando era semanal na TV Clube, era um programa independente, não éramos Sim. contratados da Clube. A gente tinha uma transmissão de sábado que era gravado. Aí eu comecei na televisão com ele. Aí ele colocou um quadro que já era o Momento Fit e eu só cozinhava saudável na televisão. Aí quando ele foi pro Grupo Tati, ele podia ter me deixado, né? Te levou. Ele falou: não, eu vou contratado, foi contratado pelo Grupo Tati e me levou. Aí eu passei a trabalhar ao vivo e diariamente, no jornalismo. Olha. Então a menina da internet passou pro jornalismo, entendeu? Olha que Como legal. é a questão do dom mesmo, né, É, da sem dúvida. comunicação. E aí trabalhei 1 ano e meio no ao vivo, apresentando o Jornal do Meio-Dia do Grupo Tati. Aí hoje eu não trabalho mais no ao vivo, porque muita coisa e o ao vivo toma muito tempo, Muito mas eu tempo. continuo no Grupo Tati com o quadro Fitness, que é o Momento Fit, que tem 10 transmissões semanais, 10 momentos da Olha que semana que eu legal. apareço na televisão aqui em Ribeirão, ensinando as pessoas a treinar sem recurso. Olha, vou te falar, hein. LT4 Cast Show só é só os top, gente. Aqui não tem mirim não. Ô Rô, deixa eu te perguntar uma coisa. Você saiu da sua casa dos seus pais aos 15 anos. Sim. Você tomou uma decisão corajosa para buscar seus objetivos. Como foi esse processo para você? Foi a virada de chave que você teve? Eu não sei, eu sempre gostei muito de dinheiro. Tipo, eu sempre gostei demais, assim, de ter minhas coisas e tal. E o meu pai e minha mãe, meu pai é policial militar, né? A minha mãe, ela é professora de escola infantil. Então, assim, não tinha como fazer tudo que a gente queria, né? Você queria sempre um pouquinho mais, Eu queria né? mais, eu não queria morar onde eu morava.
entendeu? Eu não me Mas via. com 15 anos você saiu de Não, casa. eu já é porque eu saí de casa, eu fui morar no meio. Olha só que loucura. Eu morava, como eu falei antes ali pra você, antes da gente entrar aqui, Aham. eu morava num lugar bem pobre, que era com CDHU, aqueles prédiozinhos, tipo João Rossi de Ribeirão, Só mas que no lá no Gaúcho. interior. É, lá no Gaúcho. É. E aí, a gente morava lá. Eu já não me via lá. Eu não tinha aceitava espaço mais, pra assim. você. Eu pensava, nossa, eu não queria que a minha família tivesse essa vida, né? E tudo mais. Então, eu fui morar sozinha, eu fui trabalhar fora, eu era muito inteligentinha, muito desenrolada. Eu entrei numa empresa para ser recepcionista e já me colocaram do faturamento, eu novinha, com 15 para 16 anos. Então eu já tinha um salário ali. E não era um salário ruim na época, Era né? bom. Aí eu lembro que eu fui morar sozinha. Eu pagava R$ 280 de aluguel. Nossa. Com 15 para 16 anos. Isso é uma obrigação já. E era, tipo, na época era normal esses valores de aluguel lá naquele lugar que eu morava. Então, com 15 para 16 anos, eu já pagava meu aluguel. Então, a vida me ensinou que eu tenho que pagar minhas próprias contas, que eu não posso depender de homem, que eu tenho que fazer meu corre, que é eu e eu. Entendeu? Que E legal. sempre foi assim, né? Que legal. E tem que ser pra vida, né? Eu não queria, eu acho que a vida me obrigou a ser muito assim. Acho que se muitas vezes eu tivesse me colocado mais na posição de menininha, eu teria atraído mais cuidados dos homens. E posso te falar, mas você deve dar tanto mais, como que eu posso te dizer? É tão mais prazeroso, é tão mais orgulhoso você conquistar as coisas por livre e Com espontânea certeza. vontade. Aí você não aceita desaforo. Eu adoraria ser filho do meu pai, deixar uma herança. Herdeiro. Deve ser bom também, mas Sim. quando você conquista, tem um gostinho diferente. Com não tem, Rô? certeza, com É mais certeza. difícil, é mais difícil. Sim. Só que acho que você dá um pouquinho de valor maior, Sim, né? sim. E você também não aceita certas coisas, né? Você Você consegue consegue, é filtrar verdade. isso. Sim. Pô, deixa eu te perguntar, conta pra nós sobre sua experiência como atleta profissional de fisiculturismo. Quais foram os principais desafios e conquistas ao longo da sua carreira? A minha maior conquista foi o meu Procard, porque não só pelo título e por ter profissionalizado. Por tudo que envolveu esse campeonato específico, tá? Foi a pior, difícil, foi Rô. muito porque eu tinha separado, né? Tava passando por um processo de separação. Psicológico, abaladíssimo. Psicológico, eu era bem mais nova. E aí eu fiquei sozinha aqui em Ribeirão, porque o traste voltou pro sul. Aí eu fiquei aqui sozinha. Ele tá no sul agora? Tá, deixa ele lá. Deixa lá. que tá- Deixa lá, tá bom. deixa lá, faz muito tempo. E aí eu fiquei muito perdida, né, aqui, né? Fiquei Sozinha, entre sozinha, aspas. minha família lá, né? E eu esqueci a pergunta, desculpa. Como que foi essa trajetória sua? Como que foi as Tá, vamos conquistas? lá. E quais foram as de dificuldades, as maiores dificuldades que você teve? Bom, a maior conquista, sem dúvida, foi a Foi conquista na Itália, que é o meu Procard. Mas não somente pela conquista, por eu ter ganho o Procard, por todo o processo que foi. Foi o ano mais doloroso naquela época na minha vida, porque eu não sabia lidar com o sofrimento. Hoje em dia eu sofro 20 dias no máximo e eu já tô ótima e vida que segue. Antigamente era... Não, você fica meses na fossa. Hoje em dia não existe isso, graças a Deus. Então, assim, foi um processo. Eu fiquei aqui sozinha, fiquei sem móveis dentro do meu apartamento, fiquei sem nada. Então, essa preparação, eu passei 3 meses me alimentando pra minha preparação de comida feita no micro-ondas, porque eu não tinha fogão na minha casa. Ninguém sabia. Ninguém sabia, nem minha mãe sabia que eu tava nessa situação. Mas você segurou firme. Eu segurei firme, eu falei, cara, meu pai e minha mãe agora que tem uma vida mais tranquila, eu não posso levar isso pra eles, eu vou resolver. Olha E aí que eu legal. fiquei, eu mudei pra um apartamento, ele foi embora, eu mudei pra um apartamento ali em Nova Aliança. Eu tinha uma geladeira, uma cama e um micro-ondas e um grill. Então eu fiquei 3 meses comendo ovo feito no micro-ondas, que ficou horrível. Nossa. Batata feita no micro-ondas, que ficou horrível. E o frango eu fazia no grill. 3 meses só. 3 meses na minha preparação para o campeonato internacional. O primeiro campeonato internacional da minha vida. E aí, como eu só tinha patrocínio pra mim, eu não tinha como ir com ninguém. Eu fui sozinha, sem falar o idioma, sofrendo pra caramba, desidratada. Peguei trem, peguei avião, peguei ônibus. Cheguei em Verona com 2 malas gigantes, uma asa de diva gigante. Nossa Senhora. E ganhei. E foi em Tá aí, dezembro, olha parecia isso. que era Deus me falando assim. Você imagina se você tivesse equipe, patrocínio, tudo. Nossa, e foi um ano muito difícil. Que E legal. esse campeonato ele foi no final do ano, tipo dezembro. Parecia que era Deus me falando: o Olha. teu ano vai acabar assim, e a partir de agora tudo vai Olha mudar. isso. E de fato tudo mudou. Depois do meu Procard, tudo mudou. As portas se abriram completamente. TV, internet, patrocínio. Nada é por acaso, né, Rô? Não, todo mundo tem um propósito. Até É. os trastes, eles entram na vida da gente por algum propósito. Mas é verdade. Porque o traste que me trouxe pra Ribeirão, sou grata a ele até hoje. Se porque eu não amo estar tivesse aqui. acontecido o que o traste fez, às Não. vezes você não estaria aqui hoje. Não, verdade. Você tá vendo? Não é verdade? É. Gente, tem trastes que vêm por bem, tá vendo? Por mais que seja doloroso. É verdade. Ô, conta pra mim, ó, como é a experiência de ser mulher em um meio
predominantemente masculino. Então você se destaca muito. Então, assim, como que é pra você, nessa parte do meio dos homens, dos fisiculturistas, dos bombadão da vida, como que você lidar com isso? É fácil? Eles aceitam as suas conquistas? É fácil de administrar Os isso? grandes aceitam. Agora, os O que que acontece? profissionais. Não, os profissionais. Igual o Você nosso encontra o amigo- Sardinha. Nosso amigo Fernando Sardinha falou super bem de você. Eu vi o podcast de vocês porque ele é um profissional. Sim. Você concorda? Muito. Eu vou te contar bem o que que acontece dentro do fisiculturismo, tá? Os atletas que acompanharem a gente, eles vão concordar. Quem que vai pagar pau pra você? Os mais top, porque eles sabem o quanto é difícil chegar ali, tá? Então, assim, você fala com o Fernando Sardinha, ele idolatra, ele te incentiva, ele fala. Você fala com o Bruno Moraes, é isso aí, nossa, você tá maravilhosa, bola pra frente. É só positividade. Só coisa Aí boa. você encontra na academia que você treina um atleta que tem 2 campeonatos, que não sabe nada de fisiculturismo ainda, que competiu aqui e no máximo ali em São Paulo. Aí ele vê você como atleta profissional, ele mete um carão e fica criticando. Então, assim, depende. Os grandes normalmente vão te respeitar muito mais do que os iniciantes. E isso é uma Olha porcaria. isso, cara. Você viu a humildade do Sardinha falando de mim? Agora vai perguntar pra menina ali da academia que tem um campeonato. Ela vai meter o pau em mim. Porque ela vai dizer que eu me acho, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, que eu não sei Mas o quê. que bom que você consegue distinguir e ter esse filtro. Sim, e eu não tô nem aí. Né? Manda ele passar É verdade. A Você- opinião dos grandes que me importa. Os A pequenos questão é não te interessa essa, pra exato. nada. Exatamente. Mas como que é interessante É, isso mas pra é vida, assim. né? E assim, o fato de ser mulher nesse meio é a mesma situação do que ser mulher na sociedade de modo geral. A diferença é gritante. Na televisão, a mulher não ganha a mesma coisa que o homem. Em a maioria dos lugares, né? A mulher ganha menos. E no fisiculturismo, com os patrocínios, é exatamente do mesmo. Mesma coisa. mesmo. Futebol, tudo a mesma coisa. Hoje, no esporte, no fisiculturismo, aqui no Brasil, se nós tivermos 5 atletas É muita. mulheres bem pagas, é muita. Eu tô falando bem paga pra igualar o salário dos homens de 30, 50, 100 mil reais que nem tem atleta hoje É. ganhando empresa de suplementação. Então, assim, é pouquíssimas, enquanto tem vários caras que estão ganhando rios de dinheiro. Então, o mercado dentro do fisiculturismo pra mulher, ele é mais fechado, sim. Assim como na grande Tudo. parte, né? Ele é desleal, né? É.